Olá amigos, eu sou Sidney Matos e hoje nós vamos trazer para vocês um programa especial. Vamos falar de um tema super atual, porém já tradicional. Não é de hoje que a sociedade brasileira vem discutindo a reforma política. Já desde 1988, com a promulgação da nossa atual Constituição Federal, ou seja, 25 anos, que políticos de oposição, da situação, vêm trazendo aí a necessidade de se mudar a estrutura de poder no país. No Congresso Nacional são vários projetos para se chegar a essa reforma, mas não se chega a um denominador comum. Por que essa reforma está demorando tanto de sair do papel? O fato é que uma reforma política ela vai implicar mudanças estruturais na sociedade brasileira e na política. Para falar com mais propriedade sobre o assunto, nós vamos bater um papo hoje com o nosso professor Jaime Barreiros, mestre em Direito Eleitoral e analista judiciário do TRE. E eu queria começar aqui, Jaime, o nosso bate-papo, trazendo um dado super atual. O IBOPE divulgou recentemente uma pesquisa agora no final de agosto, em que fala que grande parte da sociedade brasileira não sabe o que é reforma política. Isso, evidentemente, depois aí das manifestações de junho, quando o governo federal ele propôs a reforma política como uma grande resposta aí para as demandas que a população levou para as ruas, né? Eu queria que você, com a grande propriedade que você tem, passasse para o nosso telespectador aqui que acompanha a TV TRE Bahia com frequência, o que é essa tal reforma política? Bom, Sidney, na verdade, eu diria que nem os próprios congressistas sabem ao certo o que é essa reforma política. Eu digo isso por quê? Porque há vários anos, como você bem colocou, esse tema já vem se desenrolando. Mas desde, na verdade, da promulgação da Constituição de 88, que já se fala na necessidade de alterá-la. Eu diria o seguinte, a democracia é um processo, né? A democracia não é algo estático, a democracia é algo dinâmico. Então, o aperfeiçoamento da democracia, das instituições, é uma necessidade. Agora, evidentemente, muitas vezes se coloca a reforma política como se fosse a solução de todos os problemas brasileiros. E a gente sabe que não é por aí. Quais são os principais temas da reforma política, Jaime? O que é que está sendo trazido aí na reforma política? Bom, atualmente tem se relevado muito a questão do financiamento público de campanhas, a adoção do financiamento público exclusivo, de mudanças também no sistema eleitoral, a questão também da unificação das eleições com o fim da reeleição. Então teríamos eleições de 5 em 5 anos, do vereador ao presidente da República, tudo de uma vez só. São algumas das propostas que estão sendo debatidas, mas evidentemente existem várias outras propostas que nesses últimos 25 anos foram colocadas, algumas delas já foram relativamente esquecidas, mas de vez em quando são retomadas, como a adoção do parlamentarismo do Brasil, que sempre fazem parte dessa conjuntura, não é, de uma discussão sobre a reforma política. Agora vamos entender por que está demorando tanto. Porque, na verdade, não existe efetivamente o interesse de fazer essa reforma. Fazendo uma análise política da questão da reforma política, o que a gente pode observar é que, diante de toda e qualquer crise que surge no país e nos últimos anos, não é? Com a democracia brasileira, essas crises têm sido constantes, nós observamos políticos, sejam da situação ou da oposição, colocando a reforma política como a grande tábua de salvação. E a gente sabe que não é por aí. Então, no final das contas, o que a gente termina observando é que reformas pontuais são realizadas na legislação eleitoral, mas reformas profundas realmente no sistema político brasileiro terminam sempre ficando para depois. E esse depois, já se passou 25 anos e pouca coisa mudou. A gente viveu um ano atípico, a conjuntura política ela sinaliza para outras mudanças. Essa reforma política ela sai ou não sai? O que é que você acha? Qual a análise que você faz? Eu acho que a reforma política que estão falando aí de forma tão drástica, que seria a proposta a partir da voz das ruas, não vai sair. Pelo menos não vai sair tão cedo. O que parece que vai acontecer é uma pequena reforma eleitoral, como já tem sido tradição nas últimas eleições, não é? Em 2009, por exemplo, tivemos uma mini-reforma com a Lei 2039 para as eleições de 2010. Tivemos também em 2006 uma mini-reforma com a Lei 11.300. E ao que tudo indica, teremos uma nova mini-reforma eleitoral que vai alterar alguns pontos, principalmente no que se refere à propaganda eleitoral, mas sem modificar substancialmente o sistema político brasileiro. Mas vamos a um debate sério. Em junho, como eu já tinha falado no início do programa, o governo federal ele propôs a reforma política como resposta, né, como uma forma de solucionar várias demandas. Uma reforma política séria, ampla, como é que ela poderia contemplar essas mudanças, essas demandas mais imediatas que a sociedade levou para as ruas, que é a questão da mobilidade urbana, educação, saúde? Como é que uma reforma política vai impactar nesses pedidos, nessas reivindicações? Bom, eu acho que uma reforma das instituições políticas em si não solucionaria esse problema. Eu acho que a grande reforma
política é a reforma de pensamento, é a reforma de atuação da sociedade. E isso, de alguma forma, a gente observou no mês de junho, a sociedade cobrando, a sociedade participando, porque a reforma das instituições, por exemplo, com a adoção do financiamento público exclusivo de campanhas, poderia ser um algo a mais para melhorar a nossa sociedade, melhorar o nosso sistema político, dar um pouco mais de transparência a esse processo, diminuir a distância entre aqueles candidatos que têm um financiamento mais elevado e que, portanto, levam vantagem em relação àqueles outros, permitindo uma maior discussão das propostas. Mas, de fato, grandes transformações estruturais na sociedade não acontecem com a mera mudança na legislação. É necessária uma mudança de cultura, é necessária uma mudança de atitude por parte da população, uma atitude mais de cobrança em relação à atuação dos nossos representantes. E não é simplesmente uma reforma legislativa que vai fazer com que a sociedade tenha essa transformação desejada. Então, eu particularmente não acredito que a reforma política seja o caminho, a salvação da pátria, como muita gente coloca, para os grandes problemas brasileiros. Agora, evidentemente, que uma reforma pode ajudar em alguns aspectos pontuais nesse processo dinâmico da democracia, de aperfeiçoamento das nossas instituições, de aperfeiçoamento da nossa sociedade. O Jaime Barreiros, ele me suscita aqui um outro questionamento, que é o poder que o voto ainda tem numa democracia, né? O grande trunfo da democracia. Como a gente passou por esse momento político no Brasil, eu queria que você me dissesse o seguinte, Jaime, como é que a sociedade brasileira pode, através do voto ainda, fazer essa cobrança? E também como a reforma política ela poderia viabilizar uma maior participação da sociedade no processo, por exemplo, de fiscalização e de cobrança das promessas de campanha. Bom, a gente vive no Brasil, desde a Constituição de 88, o modelo da democracia participativa. Nesse modelo, o eleitor não apenas elege representantes, ele também goza de outros instrumentos de participação direta, como plebiscitos, referendos, iniciativa popular de lei, ação popular. Então, eu acho que a ampliação desses canais de participação direta seria uma boa proposta para uma reforma política. Isso não faz com que, evidentemente, a participação do eleitor na eleição, o exercício do direito ao voto, continue a ser o principal instrumento. Mas nós sabemos que esse instrumento ele tem que ser utilizado com muita parcimônia, não diria parcimônia, mas com muita, vamos dizer assim, com muita paciência, com muita atenção por parte do eleitor, porque o eleitor brasileiro ele tem que lembrar o seguinte: o voto de um dia determina anos de um governo, que pode ser bom ou pode ser ruim. E também o eleitor tem que ficar atento para pensar o seguinte: não é apenas através do voto no dia da eleição que a participação política se exercita, não é? A participação política não se resume ao voto. Então, mais importante do que o próprio voto é a atenção que o eleitor deve ter diariamente, cotidianamente, em relação aos seus representantes, a fiscalização em torno desses representantes. Então, a Constituição de 88 ela já trouxe várias válvulas para essa participação. Previsão de audiências públicas, por exemplo, em relação à discussão de temas de alta relevância. Esses meios de participação direta que eu acabei de dizer, que vão além simplesmente do voto. Então, o eleitor, antes de tudo, ele tem que ter consciência de que hoje a própria legislação já lhe defere esses meios. É necessário que nós tenhamos uma educação política para essa finalidade, que o eleitor tenha consciência do seu papel, de que o poder emana do povo e não dos nossos representantes, pura e simplesmente, como muita gente pensa, e fazer do voto um exercício legítimo de democracia, mas não o único meio para a participação na política. Isso que é importante que o eleitor tenha em mente.